Olá pessoal, como vão? Todos e todas, iniciando mais uma semana, espero que todos tenham uma ótima semana, essa semana que se inicia. E já iniciando, né pessoal, com troca de ministro na presidência do STF. Ministra Rosa Weber assumindo agora à tarde, enquanto eu gravo esse vídeo, a ministra Rosa Weber está sendo empossada na presidência do Supremo Tribunal Federal. Resolvi fazer esse vídeo, pessoal, para trazer as consequências dessa transmissão de posse aí da presidência do STF, saindo o ministro Luiz Fux, entrando a ministra Rosa Weber. Lembrar que a gente gravou um vídeo aqui no canal, anotando aí o papel do ministro Luiz Fux nesse julgamento da revisão da vida toda. Então hoje aí o vídeo é o papel da ministra Rosa Weber. Bom a gente lembrar que a ministra Rosa Weber é uma das 6 ministras que votou a favor dos aposentados no mérito desse julgamento, reconhecendo o direito dos aposentados de ter computado todo o seu período contributivo, inclusive aquelas contribuições anteriores a julho de 1994, que é a grande questão posta nesse julgamento da revisão da vida toda. O que a gente pode esperar da ministra Rosa Weber, pessoal? Além dessa questão, dessa diferença que para mim é fundamental. O ministro Luiz Fux é um dos 5 ministros que votou contra, a ministra Rosa Weber, uma das 6 ministras que votou a favor. Mas a gente precisa reconhecer aqui, pessoal, que a presidência do STF, quais são as atribuições da presidência do STF, ainda mais dentro desse contexto atual, no estágio atual, estágio processual desse julgamento da revisão da vida toda. O ministro Nunes Marques, ao pedir o destaque, mandou esse processo para o plenário virtual. Essa é uma questão que já não tem mais volta. A gente tem externado aqui a nossa posição, que é uma posição contrária ao que eu tenho visto alguns colegas advogados exporem aí. E insisto com vocês, pessoal, muita gente fazendo vídeos sobre a revisão da vida toda, postando vídeos diários, alguns canais postando 2, 3 vídeos com esse tema de revisão da vida toda, quando não há assunto para fazer tantos vídeos. E são canais de pessoas que não têm o mínimo conhecimento jurídico, então vale sempre esse alerta, né, pessoal? Não sigam esses canais, não deem audiência para esses canais de pessoas que não conhecem o tema. Mas, como eu ia dizendo, a minha posição nesse sentido é de que o pedido de destaque é um ato jurídico perfeito e não há como voltar atrás. Mesmo que a gente tenha uma revisão daquela resolução 642, para constar ali na resolução a impossibilidade do pedido de destaque quando 11 ministros já tiverem proferido seus votos no plenário virtual, a possibilidade de desistência do pedido de destaque, nenhuma dessas questões afetará o julgamento da revisão da vida toda. Nós temos aí um ato jurídico perfeito, o processo já está no plenário virtual e esse processo só retornaria, vamos utilizar aqui o pretérito, né, pessoal? Futuro do pretérito, só retornaria ao plenário virtual caso haja uma decisão exatamente da presidência. Ou seja, a Rosa Weber, que está assumindo, poderia retomar esse julgamento no plenário virtual, mas isso não vai acontecer, definitivamente. Esse julgamento está no plenário presencial, ele terá que passar no plenário presencial. Os ministros, os 10 ministros, porque o Marco Aurélio tem o seu voto mantido, segundo a questão de ordem, aquela do Alexandre de Moraes, capitaneada pelo Alexandre de Moraes, com 8 votos a 1. Só o Mendonça foi contrário, né? O André Mendonça, que é o relator, nós já vamos falar do André Mendonça. Então, por 8 votos a 1 prevalece o voto do Marco Aurélio. Então nós temos hoje,
Se perguntarem hoje como está o julgamento da revisão da vida toda, 1-0 a favor dos aposentados, com esse voto do Marco Aurélio. Os outros 10 ministros terão de proferir os seus votos no plenário presencial. E aqui entra o papel da ministra Rosa Weber como presidenta do STF. Cabe à presidência incluir esse processo em pauta. Quando a gente fez o vídeo do ministro Luiz Fux, nós apontamos exatamente essa falta de interesse do ministro Luiz Fux em incluir esse feito na pauta. E essa, na nossa visão, é a grande mudança com a presidência da ministra Rosa Weber. A Rosa Weber terá interesse, sim, de incluir esse processo na pauta. Então, uma boa notícia que nós temos aqui. Mas, sempre há um mas, né, pessoal? Para que a Rosa Weber inclua esse processo na pauta, ela precisa que esses autos sejam remetidos à presidência. Os autos que hoje estão no gabinete do ministro André Mendonça, como relator do processo. E a gente já falou, a gente fez um vídeo, inclusive, tratando do papel do ministro André Mendonça e frisando esse paradoxo hoje existente no Revisão da Vida Toda, que é o voto. Ter um ministro relator que não fará voto, porque o voto será o do ministro Marco Aurélio e o André Mendonça está no lugar do Marco Aurélio. Um relator que não tem nada a fazer com esses autos no seu gabinete. Ele não elaborará um voto, ele não submeterá o processo a juiz revisor, porque o processo já está maduro para o julgamento, inclusive veio do plenário virtual e nesse caso não há necessidade de passar por um juiz revisor. Mas, infelizmente, pelo regimento interno do STF, hoje, o ministro André Mendonça tem essa prerrogativa de segurar os autos no seu gabinete. Ou seja, trancar o prosseguimento desse julgamento. Artigo 21, inciso 10 do regimento interno do STF, quando descreve lá as tarefas do relator, as atribuições do relator, e o artigo 323 do regimento interno do STF, quando trata minuciosamente do recurso extraordinário, e esse julgamento da revisão da vida toda é um recurso extraordinário interposto pelo INSS, inclusive, num processo em que o aposentado teve vitória. Pois o 21, inciso 10 e o 323 deixam bem claro que cabe ao relator pedir data para julgamento. E nós já abordamos essa questão da inclusão da pauta. A inclusão de um processo em pauta é um ato complexo. Ele depende de mais, não é um ato simples, não basta o relator pedir pauta e esse processo automaticamente entra num sistema lá do STF que vai designar uma pauta. O relator pede a pauta, conforme as previsões do 2110 e 323 do regimento interno, e ao pedir a pauta, ele remete os autos ao gabinete da presidência. E aí sim, a ministra Rosa Weber terá disponibilidade dos autos e do processo, podendo então designar uma data para julgamento. Quem designa a data para julgamento é a presidência do STF. Não existe um sistema de sorteio ou de inclusão por data de preferência, ou mesmo aquela questão que muita gente tem colocado, né? Muita gente tem nos perguntado nos comentários, e a preferência do trâmite de processos para idosos? É uma questão que está posta também. Mas a gente sabe que existem tantos processos no STF com essa preferência, né, para idosos que, digamos assim, né, o Supremo está ignorando essa previsão também. É uma previsão que deveria valer e realmente não há mais justificativas, pessoal, para esse processo da revisão da vida toda não entrar na pauta. A única justificativa é exatamente a falta de interesse
do ministro André Mendonça, atualmente, do ministro Luiz Fux, anteriormente, do governo federal, que não quer que esse processo entre na pauta. Então, o panorama que nós temos é esse, pessoal. Juridicamente, regimentalmente, a gente depende desse ato do André Mendonça liberar o processo para a presidência. E é nesse sentido, exatamente, que a gente vem anotando, registrando nos nossos comentários a nossa expectativa de que esse processo entre na pauta em 2023. Nós acreditamos que será muito difícil que esse processo seja incluído na pauta agora nos meses de outubro, novembro. O mês de dezembro já inicia um ritmo mais lento e inclusive uma suspensão dos julgamentos do plenário do STF. Então nós teríamos aí outubro e novembro, agora de 2012. Para que esse processo entre na pauta de outubro ou novembro, nós dependeremos de uma grande estratégia, digamos assim, da ministra Rosa Weber, para que em movimentos internos, de conversas internas, as famosas conversas no café do STF, que os ministros cheguem a um consenso de que esse processo precisa ir a julgamento e pressionem o André Mendonça para liberar esse processo. Afora isso, pessoal, definitivamente eu tenho pouca crença de que esse processo entre na pauta em outubro e novembro. E tenho dito aqui que a minha expectativa é de que esse processo seja pautado em 2023, já num outro contexto, já com uma outra presidência no país, e isso mudará todo o panorama. A eleição de um outro presidente, que esperamos que aconteça, a saída desse presidente que aí está, que tanto mal fez aos aposentados, alterará definitivamente a conjuntura política e a conjuntura social do país, abrindo caminho, na minha visão, para que esse processo seja incluído na pauta de 2023. E aí, incluído na pauta, nós também temos colocado aqui a nossa posição de que esse julgamento terminará com 6-5 a favor dos aposentados, sendo mantidos os votos já externados lá no plenário virtual. Enxergaríamos com grande surpresa a alteração de um voto, de algum dos ministros alterando seu voto para julgar contra os aposentados. Realmente seria uma vergonha para esse ministro que, porventura, viesse a alterar o seu voto. Mas enfim, pessoal, a colocação que eu gostaria de fazer é essa. Eu acho que, se for para ter alguma esperança e algum olhar positivo, é o interesse da Rosa Weber de ver esse processo pautado. Acho que não podemos questionar isso, ao mesmo ponto em que deixávamos evidente que o Luiz Fux não tinha esse interesse, a Rosa Weber tem sim esse interesse. E podemos aí ter um pouquinho de esperança, um fiozinho de esperança, de que quem sabe entre na pauta dos meses de outubro ou novembro essa questão da revisão da vida toda.